Olá, meu nome é Pedro Henrique Bispo, faço parte do curso de Agronomia do Departamento de Ciências Agrárias e Ambiental e hoje vou apresentar para vocês a extração do DNA e a importância dos nucleotídeos na disciplina de Bioquímica. Após analisarmos os materiais que nós utilizaremos no experimento, daremos início então ao teste caseiro. Inicialmente escolhemos a banana como corpo a ser observado, o seu DNA, devido à sua flexibilidade estrutural. Essa flexibilidade estrutural se dá pela facilidade em ser macerada. Essa maceração é de extrema importância e fundamental para que nós consigamos extrair esse DNA, já que ocorre o rompimento da parede celular da membrana plasmática, fazendo com que o material genético possa ser exposto com mais facilidade, e sem contar também o aumento da área de contato. Esse aumento da área de contato é de extrema importância também, porque ela faz com que as substâncias que nós iremos utilizar em seguida tenham contato com esse meio interno, fazendo com que as reações realmente ocorram e possamos, no final de tudo, observarmos o DNA. Dando continuidade, utilizamos o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, devido ao papel químico que ele desempenha, que é fundamental na extração de DNA, que seria atuando diretamente na estabilização da molécula e na separação das impurezas. Então, um dos pontos fundamentais é a neutralização das cargas, já que a estrutura dupla fita de DNA ela é uma estrutura altamente eletronegativa, e quando ela está presente em água, em meio aquoso, faz com que ela possa se repelir e se dispersar. Mas com a presença do cloreto de sódio, os íons positivos e negativos se ligam às estruturas negativas e positivas do DNA, fazendo com que ela possa se agregar, agora podendo ser visualizada. Além de tudo, separando as proteínas e os restos celulares. Dando continuidade à utilização do detergente é porque ele é responsável por abrir as células de fato e liberar o DNA. Então a sua função realmente é de romper as membranas. Sabemos que as células elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica. E essa camada fosfolipídica significa que há a presença de gordura, há a presença de lipídios. Então o detergente, pela sua construção química, ele faz com que essa gordura que está presente na estrutura dessa célula seja tirada, seja destruída. Dando continuidade, nós agora adicionaremos a banana, que foi macerada anteriormente nesse meio aquoso, onde há a presença de cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, e o detergente, para que as reações que foram citadas realmente ocorram. É necessário que ela fique incubada ou guardada em temperatura ambiente por uns 15 e 20 minutos para que essas reações aconteçam e sejam observadas posteriori na hora de adicionarmos o álcool. Então, por último, nós adicionaremos o álcool, que tem como essa função fazer com que o DNA precipite, ou seja, passar do estado dissolvido, invisível, no meio aquoso, para o estado sólido, tornando-se assim visível a olho nu, fazendo essa separação do DNA que está sendo precipitado e das outras substâncias e estruturas que estão presentes na banana que nós não queremos observar. Ao final do experimento, conseguimos observar uma diferenciação nesse meio aquoso. Observamos um embranquecido, emaranhado que está precipitando, que seriam estruturas de DNA, e abaixo conseguimos ver que existem outras moléculas que estão presentes na estrutura da banana. Então, qual a importância de estudarmos os nucleotídeos, os ácidos nucleicos e até mesmo a dupla fita de DNA? Como isso se vincula diretamente com as biomoléculas? Elas compõem as biomoléculas. Normalmente, por forma didática, nós estudamos as biomoléculas separadamente, com o objetivo de que nós possamos entender uma em sua individualidade. Só que as relações das biomoléculas é uma relação de aglomerado, elas vivem em conformidade para que a vida ocorra, para que a vida aconteça. Então nós falamos sobre os lipídios e sobre as proteínas, sobre a quebra da membrana. Então o DNA está guardado dentro do núcleo da membrana celular, que são feitos de lipídios, são bicamadas fosfolipídicas que vêm das biomoléculas que nós aprendemos, que são os lipídios. E esse detergente caseiro, ele atua como um anfipático que desorganiza essa estrutura, fazendo com que a gordura ela possa sair, liberando assim um conteúdo que há ali dentro, formando uma lise celular. Isso está totalmente vinculado com as biomoléculas. Citamos e falamos sobre o DNA
e não falamos diretamente sobre as proteínas estruturais, as proteínas que compõem a estrutura do DNA para que ele seja caracterizado como esse novelo de lã que nós conhecemos. Isso só acontece devido às histonas, porque as histonas têm essa característica de novelar o DNA para que ele seja protegido e que nenhum tipo de situação adversa que aconteça dentro da célula faça com que perca esse material genético. Esse empacotamento e essa proteção nós chamamos de nucleossomos, que são estruturas que protegem o DNA para que ele não se perca. Então as proteínas também estão trabalhando vinculadas aos nucleotídeos. E quando adicionamos o sal de cozinha, ele ajuda a neutralizar as cargas negativas do DNA, fazendo com que ele solte essas proteínas e se agregue, fazendo com que eles possam novamente se juntar nesse meio aquoso quando há a presença de sal. Mas qual é a relação que existe entre metabolismo e ácidos nucleicos? Quando nós estudamos o metabolismo, a glicólise, o ciclo de Krebs e até mesmo a síntese de lipídios, observamos que quem comanda esses ciclos são as enzimas. As enzimas, elas estão atuando quebrando, elas estão atuando sintetizando, então elas são as protagonistas desses ciclos. Mas não podemos esquecer que, em sua grande maioria, as enzimas são proteínas e elas estão atuando. E para que essas proteínas elas sejam produzidas, é necessário que elas sejam codificadas anteriormente, lá no início de tudo, com o DNA. O DNA é o código genético que dita exatamente como essas enzimas devem ser construídas. Sem o DNA, não há síntese de proteínas. Sem proteínas, não há reações metabólicas. Então, a célula não consegue sobreviver. Então, ela morre. Sem mencionar também que isso afeta diretamente as expressões fenótipas, que são devidas à presença das proteínas. Então, ao estudarmos a extração de DNA, conseguimos observar que há a presença de várias biomoléculas atuando para que uma situação ocorra. E essa situação seria para que a vida permaneça, para que a vida seja estruturada. Então nós conseguimos observar de forma macromolécula uma estrutura que detém toda a informação do maquinário de produzir proteínas e enzimas que atuam para que a existência aconteça.